Olá, boa noite. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui no Insta do Instituto. Hoje será um prazer recebê-los aqui. Teremos a chance de discutir, conversarmos sobre gestão, que é um assunto de grande importância para todos nós, nas nossas clínicas. E nesse momento em especial, onde nós estamos saindo de uma fase mais crítica e entrando, quem sabe, num momento aí de retomada, né? Então, hoje nós vamos explorar bastante a parte financeira desse processo de retomada e nós teremos o prazer de contar com a participação do Rodrigo Grossi, que está tentando entrar aí. As imagens estão sumindo, Rodrigo. Ricardo, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Interessante, a gente fez uma live agora há uma hora atrás e aconteceu o mesmo problema. Só saiu o som, não apareceu o áudio. Eu vou sair e vou tentar entrar de novo, tá bom? Tá bom, vamos lá. Enquanto isso, eu vou contando para o pessoal aqui a proposta. A ideia, na verdade, nós criamos um desenho com 6 lives, tá? Cada live terá um tema focado em gestão. E essas lives foram estruturadas para ser um esquenta do nosso curso de gestão. Nós temos um padrão novo de curso de gestão. Nós transformamos o curso, que até então era presencial, num formato inovador, e o curso vai passar a ser, então, online. E esse curso, ele está estruturado para ser progressivo. Nós teremos 2 aulas semanais a partir... deixa eu ver se eu consigo acrescentar o Rodrigo aqui de novo. Eu tô aqui. Só a voz, né? Só a voz. Bom, qualquer coisa a gente então toca pela voz e fica sem a imagem hoje. Vamos lá, nós não teremos o prazer de te ver, mas vamos pelo menos te ouvir, tá? Maravilha. Então vamos lá. Então eu estava falando para eles aqui, Rodrigo, da proposta das lives, né, de serem, na verdade, um esquenta para o nosso curso de gestão, um curso que assumiu um formato inovador agora, passando de presencial para online, e nós vamos conseguir com isso ser mais assertivos em relação a explorar tema a tema e democratizar o conhecimento, porque vai facilitar o acesso a tantos outros colegas que não têm a chance de estar presenciais conosco aqui, né? Esse curso ele vai começar a partir de 2 de junho, e para ter mais informações é só acompanhar a gente pelo Instagram ou falando conosco através do WhatsApp, que é o 11 95453 7200. Eu vou voltar a passar esse WhatsApp mais à frente. Bom, vamos lá. Então, nós temos o prazer, como eu comentei, de contar com o Rodrigo. O Rodrigo, ele é diretor comercial da Med Consulting e ele é professor do Instituto Boggio, e nós temos o prazer de tê-lo como coordenador do nosso curso de gestão. É um cara super diferenciado, acima da média e com uma capacidade enorme de coordenar a gestão junto ao Instituto. Então, Rodrigo, prazer te receber, obrigado pela sua disponibilidade. E não estamos te vendo, mas estamos te ouvindo. Você me ouve agora aí? Escuto e te vejo perfeitamente. Eu acho que deve ter realmente algum bugzinho aí no Instagram, são muitas lives acontecendo. Mas de qualquer forma, vamos tocar pelo áudio aqui, não tem problema não. E a minha carinha de cansado não vai aparecer tanto. Bom, obrigado pelo convite mais uma vez e parabéns, sempre, né, gosto de ressaltar essa questão do curso, porque a gente vê realmente o quanto isso impacta na vida dos médicos, na gestão, o quanto eles aprendem. Acho que a troca é muito rica e sem dúvida, quando a gente traz isso para uma plataforma online, a gente consegue dar escala para isso, né? Aquele médico que porventura não consegue vir até São Paulo por conta de agenda, enfim, agora vai ter a oportunidade de ter acesso a esse rico conhecimento que a gente traz no curso de gestão do Instituto. Perfeito. Para a gente começar a introduzir aqui o assunto, Rodrigo, eu fiz uma série de perguntas e eu gostaria de te passando essas perguntas para a gente conversar um pouquinho sobre gestão. Perfeito. A ideia, na verdade, é a gente explorar hoje com você a parte financeira da gestão, né? Bom, eu estava comentando que nós estamos saindo de uma fase extremamente difícil, né? E estamos num movimento chamado de movimento de retomada, né?
Como eu posso fazer o diagnóstico, vamos usar a linguagem médica, ou análise financeira do meu consultório no atual cenário para prospectar oportunidades financeiras? O que você daria de dica para a gente? Legal, Ricardo. Eu acho que a primeira questão que a gente tem que trazer, né, é que o médico, em geral, ele não olha muito para a gestão do seu negócio, né? Até pelo volume imenso de informações que se tem, né, durante a sua formação, seja na graduação ou na especialização, você não tem no seu currículo essa formação. E do dia para a noite você se torna empresário, né, tendo que lidar com não somente com pacientes, que é aquilo que você efetivamente está preparado, mas com funcionários, com contabilidade, impostos, com a gestão do seu negócio, né, em alguns casos convênios, hospitais, e o médico acaba se perdendo um pouco, né? Então, eu sempre digo que assim, olhar para o básico é o fundamental, né? Primeiro porque uma clínica médica ela tem que ter uma gestão, um modelo de gestão um pouco mais básico, mas que seja eficiente, né? Porque de um lado, em geral, você tem um médico que não tem essa formação e que, diferente de você, em geral, não gosta, né, de olhar muito para a gestão. E do outro lado, do lado operacional, muitas vezes você tem uma secretária, uma recepcionista, que é quem vai alimentar, né, o médico gestor dessas informações, que muitas vezes tem um nível de conhecimento mais básico, né, conhecimentos financeiros, conhecimentos de Excel, por exemplo. Então, o que o médico tem que olhar, não só nesse momento delicado, mas no dia a dia, né, do seu consultório. Primeiro, ele tem que entender a viabilidade do negócio dele, né? Entender quais são as margens, como é que ele forma o preço dele, né? Será que ele deve se basear somente pelo que o mercado apresenta, ou ele deve efetivamente entender os custos a fundo, né, para que ele possa oferecer, de repente, né, ter uma margem de negociação um pouco maior, né, com o seu paciente e até mesmo com a indústria, né? Em geral, a gente acaba falando muito, né, para dermatologistas, para cirurgiões plásticos, né, até pelo seu círculo, né, de profissional. E a gente sabe que tem a questão dos insumos que impactam, né, tem a questão dos impostos que impactam. Então, o médico tem que entender primeiro a viabilidade do negócio dele, né? Posteriormente, ele tem que entender o quanto ele fatura, né? E essa é uma questão assim, que a gente escuta muito, né, quando a gente pergunta quanto é que você fatura por mês, né? E às vezes o médico não sabe diferenciar o quanto ele vende pelo efetivamente quanto cai na conta dele, né? Então, ter esse olhar para as receitas, ter esse olhar para as despesas, eu acho que é o ponto básico aí. Como ele vai controlar isso? Num caderno, numa planilha do Excel, num sistema, onde ele se sentir mais confortável. Mas ele tem que fazer esse controle e tem que olhar para isso diariamente. Ótimo. Bom, pelo que eu entendi, então, revisitar os números é algo fundamental, né? Entender o que a gente tem como entrada, o que a gente tem como saída, fazer um balanço da história, ou seja, chacoalhar a poeira e fazer realmente um diagnóstico da nossa saúde financeira para criar, então, movimentos futuros. Você comentou Perfeito. sobre a precificação, né? A precificação eu entendo que é algo fundamental, realmente, para que a gente saiba quanto custa o serviço que a gente oferece e saiba quanto o paciente vai pagar por esse serviço ofertado. No atual cenário, no sentido da retomada, você acha que a gente deve revisitar esses preços, quem sabe até trazendo um pouco para baixo? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que assim, ter esse olhar, né, para o custo do teu negócio é de vital importância. E o custo da sua estrutura, qualquer movimentação que você vai fazer na sua estrutura acaba impactando diretamente na margem dos procedimentos que você oferece, né? Num momento como esse, sem dúvida que assim, é fundamental que você entenda as margens, né? Até para você, de repente, eu sei que tem clínicas que estão oferecendo algumas situações, né, um pouco mais, estão facilitando um pouco mais, né, com relação a parcelamentos, com relação a descontos.
Eu particularmente não entendo que essa seja uma alternativa, né, você oferecer, de repente, um desconto agora, porque eu acho que isso deprecia e muito, né, aquilo que você oferece, porque, afinal de contas, a sua estrutura continua a mesma, a sua formação continua a mesma, né, pelo contrário, certamente vocês têm se aprimorado cada vez mais, né, nesse momento. Eu vejo que muitos médicos têm utilizado esse tempo para se aprimorar. Então, o que justificaria uma diminuição de preços? Eu, sinceramente, não sou muito a favor dessa questão. Mas sou a favor, sim, de que você facilite um pouco mais, né, para o teu paciente. A gente sabe que, do outro lado, a gente tem um paciente que muitas vezes está passando por uma dificuldade ou vai passar, né? Então, o quanto você puder facilitar com relação a parcelamentos, enfim, para o teu paciente, eu acho que é um caminho. Agora, você só consegue fazer isso a partir do momento que você entende as margens, né? E esse é um ponto que a gente aborda muito no curso, né? Como precificar, né? Então, como é que eu entendo o impacto da estrutura em cada um dos procedimentos, né? Que a gente chama de taxa de sala. Como é que eu calculo a taxa de sala? Como é que eu entendo os impostos, né? Os impostos são sempre aulas super polêmicas, né? Porque a lei tributária brasileira, ela realmente é extremamente complexa. E o imposto, a gente tem que pensar sempre no pior cenário, que é o paciente parcelando no cartão, então tem o impacto do cartão de crédito, e solicitando, obviamente, a nota fiscal. Então, qual que é o impacto disso no meu procedimento? Se eu tenho uma empresa que tem um enquadramento ruim, o impacto do imposto vai ser muito grande. E a gente sabe que a margem do procedimento em geral não é tão alta. Então, entender realmente as margens a fundo é extremamente importante, não só nesse momento sim, porque para quem pensa, de repente, vai adotar a estratégia de oferecer um custo menor, um preço menor, você tem que saber que você pode ir, porque se você começa a comprar mais, você começa a Rodrigo, sim. A gente, bom, muita gente falou aqui que a gente não está te vendo, né? E nós explicamos no começo que nós estamos com um probleminha nessa transmissão, mas deu um probleminha agora na sua voz. Ela estava falhando. Agora eu acho que retomou. Se você quiser continuar, vamos ver se melhorou. Perfeito. Paramos aonde? Agora tá legal. Tá legal? Você estava falando... Tá falhando um pouquinho ainda. Você estava falando das margens, você estava falando da precificação, das notas, e até aproveitando um gancho, falando em margem, o que é hoje um número aceitável de margem para um procedimento como, por exemplo, toxina, um preenchedor, um bioestimulador? Qual seria a margem ideal para isso? Perfeito. Melhorou agora a voz, cara? Tirei aqui o fone, estou falando direto no celular. Tá falhando ainda um pouquinho, viu? Talvez seja realmente a qualidade da internet, né? A gente está vivendo um momento online, né? E as internets têm sentido um pouquinho, né? A rede tem sentido um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho mais devagar, então. Quem sabe ajuda um pouquinho. Vamos lá. Você estava me perguntando sobre a margem ideal de um procedimento, né? Isso. A gente sempre pensa... isso foi algo que foi a metodologia da MedConsult, né? O Leandro quem criou essa metodologia, e a gente sempre entende, uma clínica, a gente aplica a regra do 1/3. Né? Então, 1/3 é despesa, 1/3 mão de obra, porque afinal de contas o médico tem a sua parte operacional, né? E 1/3 é lucro. Então, a gente entende que um procedimento médico, dentro de uma estrutura saudável, ele deva deixar pelo menos aí 33%, 35% de margem para a clínica. Perfeito. Então, quer dizer que na precificação, se eu tiver, vamos assim entender, uma margem hoje nos seus 40%, 45%, 50%, talvez eu possa trabalhar essa margem para esse novo cenário, trazendo um pouquinho para baixo, aproximando desse 1/3, que ainda eu fico saudável para aqueles que querem reduzir? Sim. Olhando por essa ótica, sim. Mas a gente só tem que tomar um cuidado que uma hora esse momento vai passar. Né? Perfeito. E aí, qual seria a estratégia para retomada de preços, né, dos preços antigos, digamos?
né? Então, eu acho que eu reforço essa questão do desconto, né? Ok, a gente tem que faturar, tem que facilitar para os pacientes, mas sempre tomando cuidado em proteger a margem e principalmente pensando que uma hora esse momento vai passar e que as coisas vão voltar aí a uma normalidade, obviamente será um novo cenário. E aí, qual a estratégia para você, de repente, aumentar o preço em 10%, 15%? Então, o médico tem que pensar não só aqui a curto prazo, mas a médio e longo prazo também. Perfeito. Eu te fiz essa pergunta, eu insisti nela, porque eu tenho conversado com muitos colegas e esse papo tem surgido com muita frequência, né? Pô, eu estou pensando em abaixar os preços para conseguir ter um acesso, preciso ver minhas margens para ver se cabe isso e tal. E como você, eu concordo, né? A nossa conduta lá dentro do curso do Instituto, a não redução dos valores, mas quem sabe a facilitação, como você explicou. Porque é muito difícil, depois de abaixar esses preços, retomar esses preços, né? Então, eu acho que isso precisa ser levado em consideração, né? Sem dúvida. Muito bom. Bom, falamos sobre a precificação, que é algo importante. Agora eu queria que você comentasse um pouquinho da importância do fluxo de caixa, da importância do fechamento diário do caixa, da diferença entre faturamento e fluxo, porque as pessoas confundem muito isso, né? E nesse momento, mais do que nunca, a gente vai ter que ter o preto no branco, o lápis vai ter que estar na mão o tempo todo e essas continhas vão ter que aparecer. E como que a gente faz isso? Fala um pouquinho para a gente disso, por favor. Legal. Eu acho que assim, fluxo de caixa é uma palavra que boa parte dos médicos até 2 meses atrás não sabia que existia, mas não se atentava. E de repente, com essa história, essa pandemia, com consultórios fechados, eles se viram obrigados a entender esse conceito e a olhar para o seu fluxo de caixa, né? Até para entender o tamanho do impacto disso na clínica, né? No seu consultório, enfim. A partir do momento que você para de ter receitas, as despesas continuam, né? E o que é basicamente o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é o seu contas a pagar e o seu contas a receber projetados para o futuro, né? Então, é fundamental que o médico, né, no começo do mês, ele saiba exatamente o que ele tem de contas a pagar e o que ele tem de contas a receber, para ver se essa conta fecha, né? Fundamental que, obviamente, que ele separe a sua vida pessoal da sua vida da pessoa jurídica, então que ele tenha aí um fluxo de caixa separado, né? E esse olhar diário para o fluxo de caixa é extremamente importante, né? Pensando num cenário normal, né? Fora da questão desse momento que a gente vive, né? Se você começa o mês e você tem um fluxo de caixa negativo, você tem condições rapidamente de pensar em alguma ação a curto prazo, de repente oferecer um desconto um pouco maior, preservando, obviamente, a sua margem para aquele paciente que vai pagar à vista, né? Porque com isso você consegue fazer mais caixa, fazer mais dinheiro dentro daquele mês para suprir as suas despesas. Isso é muito comum quando o médico tira férias ou quando o médico se ausenta para um congresso, enfim. Quando ele retorna, as despesas continuam, né? E ele teve ali uma baixa no seu caixa. Então, se ele não tiver esse olhar, ele acaba sendo obrigado a, de repente, tirar dinheiro de uma aplicação para cobrir a empresa, né? Muitas vezes ele não tem um caixa ali guardado para esse tipo de situação. Então, esse olhar para o fluxo de caixa diário é extremamente vital para a saúde financeira de qualquer empresa. Assim como é vital para a saúde financeira de qualquer pessoa, né? O médico, pessoa física, também deve ter ali o seu fluxo de caixa, deve olhar para isso diariamente, para entender o que ele gasta, para onde está indo o dinheiro dele e quais são as fontes de receita. Você me perguntou também sobre o fechamento diário de caixa. Você sabe, Ricardo, que assim, infelizmente, em grande parte das clínicas que a Med Consulting atua, a gente encontra algum tipo de desvio. A gente sempre diz, né? Aonde tem dinheiro circulando, você tem a possibilidade
de algum tipo de desvio. E clínicas que faturam 100, 150, 200 mil reais, 50 reais por dia, se o médico não tiver de olho, não vão fazer falta, não é? Então, ter esse controle do fechamento diário de caixa é uma questão de segurança, né, para o médico. A gente tem, assim, muitos casos, né, que a gente acaba compartilhando no curso, de clínicas que foram roubadas durante anos, mesmo o médico, às vezes, tendo um olhar para o fluxo de caixa, perdão, para o fechamento diário de caixa. Então, é uma questão de segurança, estabelecer essa rotina, estabelecer esse processo, deixar ele bem travadinho. Assim, são questões que o médico, a gente entende, né, que o médico tem uma carga de atendimento muito pesada, né? Tem médicos que chegam a atender, às vezes, 60 pacientes num dia, né? Médicos que focam mais no convênio. Então, eu reforço aquela questão de que ele tem que ter um modelo de gestão simplificado, né, para que durante 10 minutos no dia dele, ele consiga olhar para a gestão financeira do negócio dele, para que ele tenha um entendimento, né, da saúde financeira da clínica dele, e para que ele olhe para essa questão, né, do fechamento diário de caixa, que ele faça. Não deixa acumular uma semana, porque você não lembra mais quem você atendeu, você não lembra mais o que você combinou com o paciente com relação a pagamentos, e aí você dá margem para que alguém de má fé, né, acabe desviando o seu patrimônio, né, aquilo que você está construindo. Então, esse processo de fechamento diário de caixa, que tem que ser um processo simples, mas tem que ser rotina obrigatória. Perfeito. Eu acho que você comentou um ponto super importante, né, em relação ao fluxo de caixa. Ele é fundamental, nós não somos, como médicos, educados a fazê-lo, mas ele é super importante, né? E nesse momento que a gente vive, quem tem um fluxo de caixa organizado conseguiu ficar um pouco mais tranquilo, sabendo que no futuro tinha uma entrada que talvez desse a chance de esperar a pandemia passar, né? Agora, aquele cara que não acompanha o fluxo de caixa, ele não tem a menor ideia em relação ao futuro. E é óbvio que as ansiedades aumentam em relação a esse momento, né? E nessa linha, existe também o controle de estoque, né? Como que a gente pode lidar com estoque? O quanto de material eu devo ter? O quanto de dinheiro eu empato em estoque? Como eu controlo o estoque? Conta um pouco para a gente em relação às orientações que a gente passa no curso sobre isso. Legal. Essa informação é muito bacana, porque assim, o estoque em geral, quando não bem controlado, o estoque é dinheiro parado na sua clínica, né? A gente conhece muito bem, eu trabalhei na indústria farmacêutica por muito tempo, né? E a gente sabe das promoções e das ofertas, né, que eles fazem, principalmente em épocas de baixa, né? Se a gente pegar como exemplo a toxina botulínica, por exemplo, né, a gente sabe que, mais uma vez, tirando nessa questão do corona, estaremos entrando agora num período de baixa, né? Os meses de abril e maio não são meses tão favoráveis assim para a venda desses procedimentos. Né? E é um período onde você tem o aumento de preço, né, dos medicamentos, que acontece no mês de abril. Então, a indústria sempre acaba oferecendo algumas vantagens ali, e o médico entende que aquilo é vantajoso e acaba aceitando, acaba comprando um estoque muito grande de produtos, né, sem entender a sazonalidade, sem entender o quanto ele efetivamente precisa daquilo. E aí ele vai pagar ali em 30, 60, 90 dias, e certamente nesse período ele não vai ter o retorno, né, porque ele não vai conseguir vender. Se ele fez a toxina nos pacientes ali em novembro, dezembro, certamente esses pacientes vão voltar em junho, né, final Sim. de maio, junho, enfim. Então, ele vai ter esse produto estocado, com isso, contas a pagar dele vai lá em cima, e ele não tem a receita. Né? Então, entender o seu estoque, né, entender o ritmo. Você me perguntou quantos dias, né, de estoque. Eu digo sempre assim, para produtos do dia a dia, né, para insumos em geral, você tem que ter pelo menos 30 dias, né, de estoque. Para produtos mais caros, como os injetáveis, você tem que entender a sua demanda.
né? Perfeito. Olhar para o mesmo mês do ano anterior, poxa, quantas toxinas eu vendi, quantos preenchedores eu vendi nesse mesmo mês do ano anterior, né? Ok, a minha clínica vem crescendo num ritmo, então eu estou fazendo aqui uma estratégia de marketing, estou aparecendo mais no Instagram, estou fazendo aqui uma campanha de Google, então eu espero um crescimento X. A partir daí você calcula o seu estoque. E essa informação do estoque também é importante, porque isso vai balizar o teu contas a pagar, né? A gente tem que pensar em contas a pagar de uma clínica. Você tem ali um volume de contas a pagar dentro do mês. O ideal é que você tente separar isso em 4 grandes blocos, né? Lembrando que, obrigatoriamente, você tem folha de pagamento, né, que geralmente é 1 ou 2 dias aí do mês. Você tem aluguel e condomínio, que geralmente são despesas mais altas, né, de uma clínica ou de um consultório. E você tem impostos, né? Então, quando você vai comprar, você tem que já negociar com o teu fornecedor qual a melhor data de pagamento. Senão você tem um pico de pagamentos numa semana, e aí você entra no negativo, né? Aí na semana seguinte você não tem nenhum pagamento agendado, e aí sobra dinheiro. E aí o médico, em geral, como não controla o fluxo, que ele vai lá e faz, retira esse dinheiro. Aí na terceira semana do mês, vem lá os impostos, ou vem folha de pagamento, ou vem aluguel, e aí ele entra no vermelho de novo, né? Entrar no vermelho no Brasil quer dizer depender de dinheiro de banco, né? Dinheiro no Brasil é extremamente caro. Então, se o médico tem um controle de estoque, ou seja, se ele não compra mais do que ele precisa e ele consegue deixar o seu contas a pagar mais horizontal, ele não precisa de dinheiro de terceiros, ele consegue trabalhar com o próprio dinheiro. Então, perceba que é tudo interligado, né? Sim, sim. O controle de estoque ele é extremamente interligado com o fluxo de caixa da clínica. Por isso que é fundamental você entender a sua sazonalidade, entender o quanto de produto você precisa e comprar só aquilo. Não tem problema nenhum se você precisar comprar 1 frasco, 2 frascos. Vou pagar um pouco mais caro nisso. Ok, vai pagar um pouco mais caro, mas é melhor fazer isso do que ficar ali com 10, 20, 30 frascos estocados na sua geladeira com os boletos vencendo. Entende? Perfeito, perfeito. Você falou a gente conversou lá atrás sobre a precificação, né? E isso, inclusive, o estoque impacta na precificação, né? Porque como eu compro e o quanto eu compro, isso vai determinar o preço final do produto. E na hora de eu gerar o preço do produto, quanto custa o produto na minha clínica, esse valor vai ser importante, né? Então a gente tem que fazer um meio termo, né? E esse desenho de, quem sabe, olhar para os últimos 3 meses e entender o quanto você gastou de injetável e calcular uma média para que você tenha esse valor aplicado, investido em produto, para não ter nem excessos e nem falta, né? Então eu acho que a interligação de tudo isso é muito importante, como você comentou, né? Eu digo assim, sabe, Ricardo, que não são nem os últimos 3 meses. Eu diria que são os últimos 12 meses. Né? Porque, perfeito, claro. Porque o médico, quando começa o ano, e ele tem essa visão, né, então ele vai sentar com a indústria e vai dizer, olha, no ano passado eu comprei aqui X frascos de disco, X ampolas, um número X de cânulas, enfim. Pensando aqui, né, nos insumos que mais impactam. Né? E ele pode fazer uma programação com a indústria, né, uma programação anual. Para a indústria isso é ótimo, porque é uma venda garantida. Né? Perfeito. E, obviamente, que com isso ele consegue garantir um preço menor. Quando a gente faz esse trabalho, a gente consegue chegar em diminuição do impacto dos insumos no fluxo de caixa em 15%, 17%. Né? Absurdo isso. De redução. E isso é o quê? Isso é o aumento real da tua margem. Estou dizendo aqui o seguinte... Eu escuto muitos médicos dizendo, olha, eu trabalho 10, 12, 14 horas por dia e parece que eu estou patinando, né? Porque no final do mês não sobra dinheiro. Né? Mas não sobra dinheiro porque muitas vezes faz escolhas erradas. Né? Ao não controlar o seu fluxo, ele acaba utilizando dinheiro de terceiros, empréstimos, e aí começa, né, com juros absurdos, aquilo vira uma bola de neve. Ele não controla os seus insumos. Ele contrata de forma errada, né? Ele não tem um olhar para o tributário, então ele paga imposto a mais.
Então, assim, olhar para o financeiro da sua clínica vai garantir que você continue trabalhando as mesmas 10, 12, 14 horas, mas que sobre mais dinheiro para você no final do mês. Né? Fazendo as mesmas coisas, a gente consegue, através, né, dessas informações que a gente traz no curso, poxa, se eu tenho um impacto aqui de 15% na minha compra, tem um impacto, muitas vezes, 5%, 6% numa mudança tributária, poxa, eu estou falando de 20%. Então, se você fatura 100 mil, tem um custo lá de 50, baixar isso para 40, 10 mil a mais que sobra. Né? Ou seja, 10% Perfeito. a mais do teu faturamento, entende? Então, o médico Perfeito. tem realmente que ter esse olhar para os controles e fazer toda essa parte analítica do financeiro da sua clínica. Uhum. Isso é muito interessante, né? Como a gente sempre fala no curso, né? A gente vive uma fase, nós fazemos parte de uma geração onde nós somos médicos empreendedores, médicos gestores, né? Os nossos professores foram simplesmente médicos. Nós não podemos mais ser, a gente tem que ser um pouquinho de tudo, né? Então, você fala e frisa isso com uma certa frequência, que a gente sempre tem que destinar um períodozinho na agenda do dia para fazer justamente esse controle, né? Para olhar para os números, olhar para o fluxo de caixa, fazer o fechamento diário, olhar o quanto a gente está gastando, para que a gente consiga ter essa gestão. A gente tem que conversar sobre impostos, tem uma série de dúvidas também para a gente tirar e pontos a serem levantados, mas só a título de fechamento desse raciocínio inicial. A pandemia nos pegou de surpresa e, de repente, a entrada cessou e nós só estamos tendo saídas, né? Em outra situação qualquer, numa diversidade de um problema de saúde ou que a gente tem que se ausentar do período do serviço por um período longo, o quanto eu devo ter guardado, ou seja, investido para garantir a sobreexistência do meu negócio? O momento é incerto, Perfeito. mas no momento, como que a gente faz esse tipo de conta? Perfeito, ótima pergunta, Ricardo. E nesse momento a gente está sofrendo muito isso, né? Porque quem não tem essa reserva tá em pânico, né? A teoria da administração manda que você tenha pelo menos 6 meses de contas pagas. Claro que numa estrutura menor, às vezes fica inviável, né? Então, que você tenha pelo menos 3 meses de contas pagas, né? E isso numa aplicação. Essa aplicação pode estar na pessoa física, na pessoa jurídica, mas que você entenda que aquele dinheiro não é seu. Aquele dinheiro é para uma emergência. Assim como a gente fala no planejamento financeiro, né, da carreira do médico, né, que ele tem que reservar uma parte daquele dinheiro que ele ganha durante o mês para o futuro, né, para quando ele tiver ali 55, 60 anos, a empresa, o médico tem que entender que a empresa ela tem que ter uma vida separada da vida dele. Né, e você precisa ter, sim, uma reserva de pelo menos aí 3 meses de contas pagas. E que contas são essas? Ora, o teu fluxo de caixa vai dizer. Né? O que você tem de despesa fixa? Aluguel, condomínio, funcionários, internet, energia, enfim. O que você tem de contas variáveis, vamos chamar assim, né? Os insumos e os impostos. Poxa, olhe para o teu fluxo de caixa, projete isso para os próximos 3 meses. O que eu tenho de contas a pagar para os próximos 3 meses? É o que você precisa ter de reserva. Né? Você bem frisou, não é só... Claro que essa questão é uma questão que não tem como a gente antecipar, né, o que está acontecendo hoje. Mas, eventualmente, férias, um acidente doméstico, às vezes você precisa ficar ali um tempo, né, fora do seu trabalho. A grande maioria das clínicas no Brasil, o faturamento vem de um médico só. Né? Então, sim, um dia que ele deixa de trabalhar, às vezes uma semana, 25% a menos do faturamento dele. E isso impacta demais, entende? E aí, se você não tem uma reserva, você vai recorrer para banco com juros altíssimos. Então, faça essa reserva. A dica é que pelo menos 3 meses de contas pagas, eu acho que é um cenário, pelo menos, aceitável, digamos assim. Né? Não, e você falou de férias, né? É engraçado, porque a gente fala, nossa, estou precisando tirar férias de 30 dias. Que é muito difícil no cenário médico, mas você pode tirar férias de 30 dias, seu fluxo de caixa permite que você tire férias de 30 dias, né? Às vezes a gente precisa fazer a conta e falar, olha, meu fluxo de caixa só permite uma semana, ou 12, ou 15 dias, né?
conta que a gente não faz, né? Simplesmente a gente marca as férias, né? Então é Não, interessante isso, é muito bacana. E mais do que isso, Ricardo, assim, a gente vê que não só o médico, né, o brasileiro em geral, a gente não tem uma educação financeira, né, de base. Não é à toa que é um povo extremamente endividado, né? Mas o médico tem que entender que a carreira dele né, vocês demoram muito para entrar no mercado de trabalho, né? Quando Sim. entram, né, vocês começam a faturar bastante, né? Tem essa curva de crescimento, mas em determinado momento a energia vai acabando, né? A energia que você tem hoje certamente já é um pouco diferente da energia de quando você estava ali recém-formado, né? Você começa já a fazer algumas escolhas, pô, isso aqui eu acho legal fazer, mas ficar ali numa cirurgia de 5, 6 horas em pé, né, o joelho já começa a reclamar. Então, mais do que o médico olhar para hoje, ele tem que ter um plano a longo prazo. Então, poxa, quanto que eu preciso para viver bem hoje? 10, 20, 30, 100 mil reais? Ok. Quanto que eu preciso ter aplicado para me dar essa receita? Né? Então, eu vou construir, a gente tem muitos médicos novos, né? Então, assim, eu vou criar aqui um plano, de repente, de 20 anos para atingir lá, 1, 2, 10, 15 milhões que vão me garantir uma renda, aí eu estou falando do médico, pessoa física, né, para que ele possa se aposentar com tranquilidade, porque uma hora essa energia acaba. Né? Médicos novos vêm chegando, a concorrência é muito grande, né, você muitas vezes não consegue mais manter aquele volume né, cirúrgico, né, de procedimentos, enfim. O Dr. Gleison está dizendo que já está sem energia. Ele é novo, hein? Novo, é verdade. Novo. Então, faça o seu planejamento, Dr. Gleison. Essa é a hora. Entende? Separe uma parte, né, do teu dinheiro pensando no médico lá com 60 anos, para que você tenha uma aposentadoria tranquila. E no curso você conta várias histórias, né? Vários relatos reais, e a gente consegue se encaixar nisso, né? Até casos, me imaginando lá na frente, numa situação onde eu já estou no final da carreira, e você conta de casos de sucesso e insucesso, né? Então isso impacta na nossa vida, o que é bem bacana, né? Rodrigo, para a gente continuar, eu queria agora conversar um pouquinho sobre impostos, que é um assunto bem árduo, né? A gente tem aí, acho que uns 15 ou 20 minutinhos. Bom, primeiro, se a gente tivesse que desenhar um cenário ideal para uma clínica médica, do ponto de vista tributário, qual seria esse cenário? Qual seria a PJ? Qual seria o caminho a seguir? Você pode resumir? Eu sei que é uma pergunta muito ampla, né? Mas pode dar umas dicas, por favor? Claro. Eu acho legal só a gente conceituar as possibilidades, Ricardo. Então, assim, o médico, ele pode atuar como pessoa física, tá? Quando ele abre uma pessoa jurídica, ele pode se enquadrar no Simples Nacional, no lucro presumido e no lucro real. O lucro real vamos deixar de lado, porque é para estruturas maiores, né, hospitais, enfim. Geralmente as clínicas, elas atuam ou no Simples Nacional ou no lucro presumido. Para médicos que realizam muitos procedimentos, como é o teu caso, por exemplo, o ideal é que você esteja no lucro presumido. Tá? Por quê? Porque ao realizar os procedimentos, né, e a gente sabe que um cirurgião plástico, um dermatologista em geral, 70%, 80% do faturamento dele vem de procedimentos, não vem das consultas. Né? Sim. Então, quando você está no lucro presumido, você consegue enquadrar, né, o faturamento oriundo, né, desses procedimentos como hospital. E aí você tem uma carga inferior ao simples. Então, desculpa, Rodrigo, foi uma pergunta, inclusive, do Leandro Debs, que está acompanhando a gente. No Sim. início do bate-papo, ele fez essa pergunta do posicionamento hospitalar. Então, desculpa, era só para... Não, imagina. Na realidade, assim, como é que funciona isso? Né? Existe uma resolução da Anvisa, que é a RDC 50 da Anvisa, onde você tem ali os procedimentos, né, ou exames, enfim, que a partir do momento que você oferece esse tipo de serviço na sua clínica, você consegue enquadrar de forma integral ou parcial, né, a tua clínica como hospital, equiparar. Né? Mas aí, por exemplo, uma cirurgia plástica que é feita no hospital, ou uma toxina botulínica, um preenchedor, eu posso? Pode. A Receita Federal ainda não tem esse entendimento, mas já há um entendimento do STJ, isso é recente, tem 1 ano e meio, 2 anos, de que qualquer procedimento realizado no ambiente da clínica ou no ambiente hospitalar, desde que realizado pelo médico e faturado pela pessoa jurídica da clínica,
você consegue enquadrar como hospital. Isso, no final das contas, ali, dá um benefício de quase 6% de diferença, né? Porque você sai de uma carga, né, dos 4 impostos federais de 11,33, mais um adicional de imposto de renda, bate 13, 13,5, para 5,95, com adicional vai chegar em 7%. Né? Então, chega quase... né? Exato, exato. E assim, a gente tem muitos casos aqui na Med Consulting, Ricardo, de médicos que a gente consegue fazer, inclusive, uma revisão dos últimos 5 anos. Claro, é necessário que você faça alguns ajustes, né? Tem que ser sociedade empresarial, tem que ter Anvisa 2 ou 3, obviamente tem que estar no lucro presumido, né? Mas a gente consegue revisar os últimos 5 anos, e se comprovado for que o médico pagou o imposto de forma indevida, isso gera um crédito para a clínica. Claro que o governo não vai depositar isso na sua conta, né? Mas você fica com um crédito, e aí todo mês o trabalho que a gente tem que fazer junto com a contabilidade da clínica dizer para a Receita, olha, Receita, essa clínica tem aqui um crédito, esse mês a gente vai usar, vai pagar só 10% do imposto devido, ou 5%, enfim. Aí cada contador, cada tributário, né, cada advogado tem a sua conduta. Mas já existe esse entendimento, então por isso que o lucro presumido ele acaba sendo a melhor opção. O Simples Nacional, quando foi lançado, né, em 2014 pela Dilma, quando a Dilma acrescentou, né, ali os médicos no Simples Nacional, vocês foram enquadrados no anexo 6. O anexo 6 ele começa com 16,93%. E o Simples ele é progressivo, né? Desde janeiro de 2018, os médicos eles conseguem se enquadrar no anexo 3 se começa em 6%, desde que a sua folha de pagamento seja igual ou maior a 28% do faturamento da clínica. Então, a jogada que muitos contadores fazem é pegar a folha de pagamento, né, e aumentar o prolabore do médico para que ele consiga chegar nesses 28%. Só que como é uma escala progressiva, rapidamente a clínica bate lá 15%. Entende? Perfeito. Se é uma clínica que só faz consultas, ok, faz sentido. Agora, uma clínica que realiza procedimentos, onde 70%, 80% do faturamento vem de procedimentos, você consegue trabalhar com uma alíquota perto de 10%, 11% dentro do lucro presumido. Então, faz muito mais sentido você enquadrar a sua clínica dentro do lucro presumido. Perfeito, perfeito. E você, durante o curso, né, você usa muito uma frase, né, que seja amigo do seu contador, né, converse com o seu contador. E eu acho que tudo que você está contando agora para a gente está muito relacionado a esse conselho, né? Então, eu acho que, como exercício, o momento pede que todos nós voltemos aos nossos contadores, né, no sentido de qual solução, o que fazer, como eu posso otimizar o meu negócio, né? Exato, exato. Eu sempre digo o seguinte, né, Ricardo, que, primeiro que assim, sempre que a gente tem um problema de saúde, a gente quer, para a gente ou para os nossos filhos, a gente quer sempre o melhor médico, né? Então, por que o médico, quando busca uma assessoria, ele não busca a melhor, né? É a saúde financeira da sua empresa, né? Então, você tem que ter, sim, um excelente contador. Você tem que ter, pelo menos uma vez por ano, você consultar um advogado tributarista, porque a lei brasileira ela é extremamente complexa e você tem diariamente ações sendo julgadas, né, nas instâncias mais altas, nas cortes mais altas, né, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Federal, e isso abre o quê? Uma jurisprudência. Então, fazer um planejamento tributário, e outra coisa, você tem que entender que o teu negócio eventualmente vai crescer todos os anos. Então, se esse ano você tem um cenário, no ano que vem pode ser que você tenha outro cenário. Então, está muito próximo do seu contador. Faça um esforço realmente, não é fácil, né, de tentar entender o que ele está dizendo. E principalmente fazer uma consulta com um bom tributarista, eu entendo como um investimento. Né? Porque, poxa, a gente já chegou, Ricardo, a trabalhar com clínicas que nos últimos 5 anos, quando a gente fez a revisão tributária, gerou mais de R$1 milhão. Nossa. Então, assim, é muito dinheiro.
tudo bem, tem um faturamento alto? Tem um faturamento alto, né? Mas quando você gera esse crédito, a clínica fica ali muitas vezes 1, 2, tem clínicas que a gente trabalhou, ficaram 3 anos sem pagar imposto, só utilizando esse crédito, né? Então isso impacta demais o negócio, isso impacta demais na vida financeira pessoal também do médico. Então, sem dúvida, tem o contador, tem um ótimo advogado tributarista, contrate uma excelente consultoria, né, para ajudar na gestão do seu negócio, porque isso vai fazer com que você consiga se dedicar mais aos seus pacientes de forma mais tranquila, que você entenda a gestão do teu negócio efetivamente e que no final do mês sobre mais dinheiro para você. Perfeito. Entende? Teve até uma pergunta da Cris agora aqui sobre a gente abordar ou não os tributos no curso de gestão, né? E sim, a gente aborda, né, Rodrigo? Você foca muito, dá uma série de exemplos, dá uma série de dicas e a gente, de certa forma, tenta responder as perguntas até de maneira customizada para que a gente consiga desenhar o melhor cenário para cada um dos participantes, né? Exato. No curso presencial, a gente tem essa vantagem, né, de entender a realidade de cada um. Quando a gente trouxe para o online, né, foi algo que a gente discutiu bastante, foi até uma ideia sua que a gente acatou prontamente, que além das aulas, né, online, a gente vai ter um momento como se fosse uma mentoria, né, onde a gente vai poder discutir caso a caso, e obviamente que assim, eu não consegui entrar naquele horário da mentoria. Poxa, todos os professores vão passar os seus contatos, então a gente vai ter sim, né, para todos os alunos do curso, esse olhar individualizado. Né? Então, Rodrigo, eu tenho aqui uma situação que eu tenho um funcionário, mas não é registrado, se eu registrar, enfim. Então a gente vai sentar com com cada um desses alunos, né, e basicamente desenhar um planejamento tributário para cada um. Acho que essa é a ideia. Perfeito. Eu acho que nesse bate-papo a gente está conseguindo, de certa forma, resumir toda a deficiência de nós médicos, né? Nós somos técnicos e nós não estamos preparados para fazer gestão. Então, até começamos por um assunto bem duro, né? Que é justamente a parte financeira, tributos, e a gente apanha muito em relação a isso, né? Talvez eu seja o aluno mais assíduo do nosso curso de gestão, né? Porque eu faço todos eles e ainda bato muita cabeça e de tanto em tanto peço ajuda para vocês, né? Então eu acho que é uma oportunidade muito bacana porque a gente consegue discutir em alto nível e pelo menos posicionar os colegas a como errarem menos, vamos assim dizer, né? Porque sim, muitas são as nossas fragilidades, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse é o objetivo principal, né? Mais do que ensinar a fazer, o objetivo principal desse curso é plantar na cabeça de cada médico, de cada aluno, né, a sementinha da gestão, né, para que vocês entendam que tem que olhar para isso diariamente. Eu sempre digo que, assim, para quem tem filho vai me entender, né, uma empresa é como uma criança de 11 meses. Ela não sabe andar, ela não se comunica, ela não come sozinha, ela não se troca sozinha. Se você não tiver um olhar, né, 24 horas por dia, ela vai se sujar, vai ficar doente, vai ficar com fome, vai se machucar. Uma empresa é uma criança de 11 meses que nunca cresce. Então você tem que olhar para ela diariamente, sim. Tem que dedicar um tempo para a gestão do seu negócio, sim, né? Porque senão a tua empresa não vai ficar saudável. Eu só vou responder aqui, Ricardo, uma pergunta da doutora Karine. Procedimentos estéticos podem ou não serem deduzidos do imposto de renda? Doutora Karine, na verdade, assim, se a sua clínica, né, está no lucro presumido e se os procedimentos estéticos forem realizados por médicos, sim, já há o entendimento do STJ que você pode enquadrar como hospital e aí você tem uma redução do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social. Essa redução gira em torno de 5% a 6%. Alô, tá. Rodrigo? Oi, tá me ouvindo? Tinha dado a sumida. Tá aí, continua aí. Voltei. Não, então, só aproveitando para responder. Né? Eu vou aproveitar. Posso responder mais uma aqui rapidinho? Claro, por favor. Tamo lá. Doutora Carolina Antunes.
Beleza. No recibo de algum procedimento, deve especificar qual foi o procedimento realizado. Já tive colegas dizendo que não deveríamos especificar. Olha, doutora, você tem que especificar. Então, vamos imaginar que você atendeu um paciente e cobrou lá um valor X pela consulta e o valor, né, Y pelo procedimento. Você tem que especificar ali o que foi consulta e o que foi procedimento. Né? E, obviamente, que a tua contabilidade, na hora que receber essa nota fiscal, e a nota fiscal não é recibo, né? Porque recibo é da pessoa física, e aí não tem nada a ver com o que a gente está falando. Né? Quando a contabilidade recebe essa nota fiscal, a contabilidade divide. Então, essa parte aqui, consultas, é uma alíquota X de imposto, essa parte aqui de procedimentos é uma alíquota Y. Né? E só para a gente fechar essa questão dos impostos, a doutora Karina pergunta se foi pelo Simples. Pelo Simples, não, doutora. Pelo Simples, essa regra só se aplica ao lucro presumido. E aí, Ricardo, eu fico aqui à disposição, caso tenha algumas outras perguntas sobre impostos, por favor, passe meu contato, né, para esses médicos. A gente está à disposição aqui para atendê-los e para elucidar qualquer tipo de dúvida. Perfeito, Rodrigo. Bom, nós vamos, a partir de hoje, realizar uma série, então, de 6 lives, sempre trazendo especialistas e professores do Instituto, para que a gente possa, juntos, criar toda uma expectativa e fazer toda uma preparação, um treino para o nosso curso de gestão. Como comentado, o curso será iniciado dia 2 de junho, serão 8 aulas sequenciais, 2 aulas por semana, e sempre depois das 2 aulas da semana, às segundas-feiras, nós teremos uma mentoria, né, como o Rodrigo mencionou. E nessa mentoria, nós conseguiremos fazer atendimentos mais personalizados, no sentido de tirar dúvidas e sanear possíveis problemas que os alunos, porventura, tenham. Nós vamos sempre deixar uma tarefa para casa, em cada aula, para que a gente consiga reproduzir, né, o curso. O ideal é que ele tenha reprodutibilidade. Então, toda a teoria, todos os exemplos precisam ser colocados em prática no dia a dia. Então, eu convido vocês a participar das demais lives e convido vocês também a participarem do curso de gestão. Antes de passar a palavra de novo para você, Rodrigo, eu gostaria só mais uma vez de reforçar que todas as informações estarão sempre disponíveis aqui no Instagram do Instituto. No site do Instituto também a gente encontra as informações. E pelo WhatsApp, sempre que vocês tiverem necessidade, por favor, façam contato conosco. O telefone é 11 9 5453 7200. 11 9 5453 7200. Rodrigo, eu te devolvo a palavra para você realizar mais algumas considerações e, quem sabe, comentar mais alguma coisa sobre o curso, porque como o nosso tempo está chegando no final, a gente vai precisar encerrar. Perfeito, perfeito. Ricardo, só tem uma pergunta para você aqui. Ó. Qual será a sequência das lives? Quais dias? Passa a agenda para a gente, por favor. Tá, agora te peguei? Pegou de surpresa. Sigam o Instagram do Instituto Borges, lá tem. Lá tem. Exato, eu não lembro todas, justamente ia fazer esse convite. Lá a gente vai publicar a agenda e semanalmente colocando os temas lá. Me pegaram de surpresa. Essa não estava combinada, o doutor Pedro pegou a gente aqui de surpresa. Exato. Bom, com relação às considerações, né, eu acho que assim, todos os profissionais que atuam, né, nesse curso e que trazem, né, esse conteúdo, são profissionais que têm uma vivência gigantesca na gestão de clínicas. Né? A gente aqui na Med Consulting, a gente está chegando a 1.500 projetos entregues, né? Quase 10 anos aí de consultoria. Então, a gente faz um compilado, né, daquilo que a gente entende que é fundamental na gestão, né, financeira, especificamente, de uma clínica, e tenta trazer de uma maneira bem simples. Então, o retorno que a gente tem dos nossos alunos é muito isso, sabe? Poxa, não é um curso maçante, a gente traz uma casuística muito grande, né? E a gente consegue aliar, né, os profissionais não médicos que atuam, que trazem essa experiência, sempre no final a gente traz a vivência na prática de 2 médicos de sucesso, né? O Dr. Ricardo e o Dr. Laércio.
que são médicos que são apaixonados pela gestão, né, e que aplicam esses conceitos diariamente nas suas clínicas. Entendam sempre que gestão de um negócio não é fácil, é um exercício diário, né? Cada dia você vai ter uma dificuldade, cada dia você vai ter uma novidade. Então, eu volto naquele exemplo realmente da criança de 11 meses, né? Se você não olhar diariamente para o teu negócio, você não vai prosperar, né? E o mercado cada vez mais competitivo, né? São 25, 30 mil novos médicos se formando todos os anos. E é um pessoal já digital, é um pessoal que já tem esse olhar para a gestão, então o médico realmente não pode ficar para trás, né? Ele tem que entender esses conceitos e tem que realmente praticar a gestão para que ele tenha uma vida financeira mais saudável, mais tranquila. Perfeito, Rodrigo. Bom, Rodrigo, a gente vai precisar encerrar, que a gente está no nosso limite de tempo aqui. Então, eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Nos vemos quinta-feira, às 19 horas, nós teremos a nossa segunda live, então já ficam todos aqui convidados. Desculpa não lembrar dos temas, mas tem muita coisa bacana para a gente conversar, para a gente fazer um esquenta aqui para o nosso curso propriamente dito. Então, foi um prazer vê-los. Se cuidem todos. Rodrigo, se cuide aí e vamos tocar em frente. Vamos, sempre em frente. Obrigado mais uma vez. Forte abraço, pessoal. Fiquem bem. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.